amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Virgínia. Hoje nós vamos fazer um vídeo falando sobre as emoções. Você viu aqui no título, né? E eu vou deixar um card aqui com playlists de outros vídeos que falam sobre esse mesmo assunto, tá bom? Eu queria muito que você pegasse a sua Bíblia, assim como eu já tô aqui com a minha na mão, e você meditasse. Pausa esse vídeo, faz uma oração, fala com Deus para abrir seu entendimento, tá? Eu vou fazer uma oração aqui rapidinho, mas eu queria que você também pegasse a sua Bíblia e você meditasse em Êxodo 32. Eu vou dar algumas referências bíblicas aqui, com base nesse texto a gente vai tirar um pouco do nosso ensinamento desse vídeo, tá? Então vamos fazer uma oração. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha consagrar a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor venha falar, meu Pai, com ela. Meu Deus, colocar as palavras certas na minha boca, Senhor, e usar, meu Deus, este canal para que chegue no máximo de pessoas, meu Pai, para que elas possam ouvir essa mensagem e reconhecer que precisam do Senhor. E o Senhor, meu Deus, fazer uma obra na vida dessas pessoas, na vida delas e através delas também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e também compartilhe, frutifique na vida de outras pessoas, tá? Então, vamos lá. Então, nessa época, em Êxodo 32, está falando sobre o povo. Moisés, ele foi, tirou 40 dias e 40 noites para fazer uma oração, né? Foi falar com Deus, foi pro monte orar. E lá o povo ficou sem Moisés lá, então era como se eles ficassem perdidos, né? Porque a conexão deles com Deus naquela época era através de Moisés. E como estava demorando, o povo começou a ficar ansioso, começou a ficar nervoso e querendo uma resposta, querendo algo, né? Alguma revelação, alguma motivação. E aí eles chegaram para Arão e pediram, falaram, ó, Moisés está demorando muito, a gente faz pra gente um Deus aí. E aí Arão cedeu e pediu para que eles trouxessem os ouros que eles tinham e tal. E Arão ali fez um bezerro de ouro para eles. E nesse momento eles começaram a festejar, começaram a fazer coisas que não deviam, beber e tudo mais. Começaram a adorar a um Deus feito pelas mãos de Arão, né? E então foi o momento em que Deus falou, ó, vai lá Moisés, vai lá ver o que esse povo tá fazendo. Eu vou castigar eles. E aí Moisés, naquele momento ele não sabia o que estava acontecendo, porque estava lá no monte. E Moisés intercedeu pelo povo. Moisés pediu pelo povo, orou pelo povo, para que Deus não se irasse contra o povo, mas tivesse misericórdia. E Deus concedeu. Quando Moisés chegou e viu a situação, viu o que estava acontecendo, Moisés ficou irado e jogou as tábuas das leis no chão, quebrou e tudo mais, e ali teve um reboliço. Vocês vão ler, vocês vão entender tudo o que aconteceu depois disso. Mas aí, a questão é, Deus a ponto de falar, povo de dura cerviz. Então, o que aconteceu ali, gente, foi uma emoção sem desmedida, algo assim, fora do comum. Eles oscilaram na fé deles, eles oscilaram nas emoções, eles não tiveram fé suficiente para permanecer ali, crendo que quando Moisés voltasse, ia voltar com a resposta que eles precisavam, com as leis, né? Então eles precisavam, na cabeça deles, eles precisavam de um Deus ali, porque era como se Deus tivesse esquecido deles, mas não era. Foi o sentimento deles que fizeram eles agirem dessa forma. E aquele momento ali, entenda, Moisés estava em oração, Moisés estava ali consagrando a sua vida e o povo, orando pelo povo também. O que eles deveriam fazer? Também estar em oração, também estar em um momento ali de consagração, um momento ali de quebrantar o coração deles. Era o momento deles buscarem ali, esperarem em Deus. Mas não, eles queriam festejar, eles queriam se divertir, eles queriam emoções fortes dentro deles, porque eles já não estavam mais aguentando a ansiedade. E assim é nos dias atuais. Às vezes sua vida está oscilando, seus sentimentos oscilam muito, às vezes seus sentimentos falam mais alto do que você fala mais alto do que a razão, do que seus pensamentos, e você age baseado nos seus sentimentos. Olha,
Deus criou os sentimentos. Quando ele fez o ser humano, ele fez a gente com sentimentos de sorrir, ele fez sentimento de alegria, felicidade, sentimento de choro, de tristeza, de raiva. Nós somos compostos por esses sentimentos porque Deus nos fez assim. Porém, existe um momento para cada coisa. Lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, você vai ver isso. Existe um momento para chorar, existe um momento para se alegrar, existe um momento para tudo, para tudo. E Deus, ele não te proíbe e nem manda você reprimir esses sentimentos. Mas ele quer que você confie nele, que você alinhe os seus sentimentos com os sentimentos dele. Ele quer cuidar de você, ele quer estar junto com você, ele não quer que você seja uma pessoa que não sinta, seja um robô. Não é isso. Ele não quer que você fique sem sentir, sem se alegrar, sem poder se divertir, não é isso. Mas existe um momento para cada coisa. E lá em Tiago, se você for dar uma olhada em Tiago, deixa eu abrir 4, versículo 9 e 10. Diz assim: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Tá vendo? Ele sabe que nós temos esses sentimentos, ele conhece a gente. E ele nos fez assim. Mas a gente precisa estar alinhado com Deus para que os nossos sentimentos não venham tomar conta de nós. E que a gente venha ter uma noção do qual momento para cada coisa. E a maneira de você se alinhar com Deus é se humilhando perante Ele, não sendo um povo de dura cerviz. O que é um povo de dura cerviz? É um povo orgulhoso. Foi isso que Deus falou. Você vai ver que o próprio Deus fala isso. E esse é um povo de dura cerviz. É um povo que não se humilha. É um povo que não busca Deus. É um povo que não obedece. E que não espera no Senhor. Não espera o tempo de Deus. E não é isso que Deus quer. Tanto é que ele fala assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Deus quer te exaltar. Deus quer te honrar. Ele quer honrar você. Ele quer tirar a tua vergonha da tua vida. Ele quer te dar alegria. Ele quer te dar paz. Mas para isso você precisa se humilhar. Alinhar o seu propósito com o propósito de Deus. Alinhar os seus sentimentos com os sentimentos de Deus. E aí você vai ter o controle das suas emoções. Fala com Deus sobre esses sentimentos que estão dentro de você e que estão te dominando. Aqui eu vou te dar algumas dicas. Eu vou deixar os versículos aqui, as referências bíblicas para você dar uma olhada também. Mas combata esses sentimentos com a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, que Deus nos dá essas orientações aqui. Vamos lá, eu vou te mostrar aqui na Bíblia e vou falar um pouquinho sobre isso. Lá em Filipenses 4, 6, nos ensina como a gente deve combater a ansiedade. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Então, para você combater a ansiedade, ore. A oração, ela vai te dar esse suporte para você combater a ansiedade. Quando vier aquela ansiedade, quando vier o sentimento de que tudo saiu do controle, que as preocupações dominam a nossa mente, dá aquela ansiedade, então é o momento que você tem que ir lá e fazer a sua oração. Agora vamos para a segunda referência. Quando bater um medo, quando vier um medo dentro de você, aí que vai além da conta. Medo todo mundo tem, né? Mas tem aquele medo que trava a gente. Então, vai lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Ou seja, se volta para Deus, se volta ao amor de Deus. O que seria o medo? O medo é a incredulidade do nosso coração, de que a gente não é capaz de conseguir, de fazer algo. Então, confie em Deus, busque a Deus, tenha certeza, se volta para o amor de Deus, que Ele vai olhar para você. Então é isso. A segunda sentimento que você consegue combater aqui com base bíblica é se voltando ao amor de Deus. Vamos para a terceira referência. Leia comigo, Salmos 42, versículo 11. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. É a depressão,
É assim que você deve combater a depressão. É esperando em Deus e louvando. Ah, mas não dá. Como é que no meio de uma depressão, no meio de um monte de pensamentos, quando estamos no meio de muita angústia e sentimento de comiseração, como que eu vou esperar em Deus e louvá-lo? Sim, você tem esse poder, você tem esse domínio. No momento que vier aquela angústia, que vier aqueles pensamentos de comiseração, aquele sentimento ruim, é aí que você vai lá e louva. Amigo, em qualquer lugar, aonde você estiver, na rua, numa loja, na faculdade, na escola, no trabalho, até mesmo na igreja. Na igreja é meio difícil acontecer isso, mas em qualquer lugar que vier esse sentimento, esses pensamentos, louva a Deus. Em silêncio, baixinho, que ninguém consiga te ouvir, mas louve. Dentro do ônibus, no carro, louve a Deus. Se possível, coloque uma música, um hino, um louvor, e ali você começa a louvar. Mas aquele louvor que você vai louvar mesmo, adorado, louvado seja o Senhor, aleluia. Esses louvores, sabe, que você vai louvar a Deus, que você vai cantar em adoração, sabe, que você vai sentir a presença de Deus, é esse aí. Esse louvor que você tem que colocar para você ouvir. É aquele que vai falar assim: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus, aleluia, aleluia. É assim, é esse tipo de louvor que você vai colocar para você ouvir e vai cantar, e vai falar, vai botar para fora, vai expressar através da sua boca que Deus é o Senhor, que Deus é o único Senhor, entendeu? Vamos para a quarta referência de como combater esses sentimentos ruins. Em Efésios 4:26 diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Minha amiga, a ira, a gente é capaz de se irar, de sentir raiva, de olha, fazer isso e aquilo, fazer acontecer. Mas não faça, não faça, não faça. Tenha autocontrole. Isso aí. Você tem esse poder de se dominar, você tem esse poder de se controlar, de não ir lá e fazer acontecer, de bater, de agredir, de falar coisas que não deve, porque depois você vai se arrepender de tudo isso. Porque a ira, se você se deixar se dominar pela ira, ela vai dominar a sua mente e você vai agir completamente pela emoção. E isso não é bom. Você tem o poder de se dominar. Você tem o poder de ter o autocontrole. E se você acha que você não tem, se você tende a ser assim, então antes que essa ira venha te dominar, você sabendo quem você é, porque você se conhece, você sabe sim até o seu limite, o seu ponto. Então não deixa chegar no seu limite. Antes de você chegar no seu limite, antes de você chegar lá e de perder a consciência e fazer o que não deve, antes, já bloqueia logo. Já para por aí. Não segue adiante, não começa a falar o que você não quer falar. Ou melhor, o que você quer falar, que a sua carne quer falar. Não faça isso. Não perca o controle. A ira é sinal de que o pecado está bem pertinho ali. É um sinal, presta atenção, de que o pecado está perto. E olha que não é? Que quantas são as vezes que quando você está muito irado, você fala tudo que não era para falar. Ah, meu Deus, quando você fala um monte de besteira pro seu esposo, pra sua esposa, você magoa a outra pessoa, você entristece a outra pessoa, pro teu filho, pra tua filha, pros seus pais. Gente, quem mais sofre é quem tá perto da gente quando a gente não se domina, quando a gente não tem um autocontrole. As pessoas que estão próximas de nós, que nós amamos. Você ama seu marido, sua esposa. Se não amasse, você não estaria com ele ou com ela. Você ama. E o amor não é sentimento, tá? O amor não entra aqui nas emoções. Não, porque o amor não é sentimento. Amor é decisão. Você decidiu amar essa pessoa. E por que você está aí falando um monte de besteira pra ela? Magoando essa pessoa? Por causa da ira. Por causa do sentimento. Então não faça isso. Você decidiu amar essa pessoa. Então
Não magoe ela por causa da sua falta de controle. Não faça isso. O pecado está ali pertinho de você. E onde está pecado? Aonde tem pecado, Deus não entra. Então, minha amiga, esses são as maneiras, as referências que nós temos para poder vencer os sentimentos. Então, busque em Deus a resposta que você precisa. Não faça como o povo de dura cerviz. Não faça como o povo que não conseguiu esperar mais do que 40 dias. Não conseguiu esperar Moisés voltar com a resposta. Deus teve que parar, interromper no meio do caminho o que ele tinha para fazer com o povo, o que ele tinha para falar com Moisés, para poder Moisés descer e ali ter que resolver a situação do povo, porque o povo estava em pecado, porque o povo não conseguiu dominar os seus sentimentos. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que Deus venha te abençoar muito através desse vídeo. E compartilhe aí com outras pessoas que você sabe que precisa saber um pouco mais sobre isso através da palavra de Deus. Tudo que nós falamos aqui é à luz da Bíblia. A gente faz um estudo aqui bíblico. Essa Bíblia é um livro de estudos. E a gente está dando o melhor que a gente pode aqui nesse vídeo. Tá? Que Deus te abençoe muito e que Deus venha abençoar a sua família também. Grande beijo, tchau, tchau, até a próxima.